Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para mais um domingo, para celebrar a vida em Jesus Cristo, e hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente, via internet, devido às circunstâncias que a gente vem enfrentando nesses dias por causa do coronavírus. Nós sabemos que talvez alguns sentiram falta de estar presente, mas nós precisamos crer que o nosso Deus está presente conosco, está presente aí onde você está na sua casa para adorar a Deus. Esse é um tempo importante, é um tempo para que você se reúna com a sua família, que você possa estar orando com eles enquanto escuta palavras, escuta os cânticos. E nós estamos aqui hoje gravando este culto para oferecer para vocês um culto que realmente agradeça a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero convidar vocês com uma mensagem de esperança para que nós possamos ler o Salmo 121. Vamos estar lendo esse Salmo neste momento e ouvindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós vemos esse salmo, uma promessa de Deus, que Ele nos guardará. E talvez você na sua casa, ouvindo tantas notícias sobre o coronavírus, preocupado em se contaminar, ou como vai acontecer daqui para frente, economicamente, você escuta do Senhor que Ele é a tua segurança. Ele não descansa, o tempo todo está guardando a minha vida e a sua vida. E está te convidando agora, neste tempo de culto, neste culto que nós estamos aqui, você está aí na sua casa, a adorá-lo, a servi-lo, com confiança, que Ele é o teu Deus para todo sempre. E que independente das notícias, Deus irá guardar a sua vida de forma perfeita e de forma justa. Quero convidar você aí com a sua família, se junte aí, deem as mãos se possível. Vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo que Ele abençoe este culto nesta noite que será transmitido para você. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor se faz presente. E a tua atuação não depende de nós estarmos presentes ou se nós estamos transmitindo pela internet. Nós sabemos que o Senhor está para nos abençoar, para trabalhar nos nossos corações. E é por isso que juntos agora como essa família, essa igreja, Pai, que não tem paredes, nós nos reunimos, Pai, para adorar ao Senhor. Nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, falando aos nossos corações e abençoando as nossas vidas. Se conosco é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Posso crer no ar.
Meus queridos irmãos, como de costume, todo domingo nós, junto com a igreja, nós oramos pelos missionários e pelos enfermos de nossa cidade, de nossa igreja, de nossa família. E neste momento é o momento em que nós nos unimos em oração para que a gente possa pedir que Deus toque na vida dessas pessoas que precisam de um toque do Senhor, para que precisam ser restauradas a sua saúde. E também pelos missionários, pessoas que se entregam por amor ao Evangelho, que pregam a palavra de Deus, e com esses homens e mulheres que se entregaram por amor ao Evangelho, que a palavra de Deus nos alcançou. O Evangelho nos alcançou e nos libertou das trevas que nós vivíamos, do lamaçal de pecado. Neste momento eu gostaria que você, aí onde você está, se unisse em oração comigo, para que Deus possa manifestar a presença dele na vida dessas pessoas, suprir as necessidades, estar com ele todos os dias, dando força, dando vigor para que eles continuem a pregar o Evangelho e a estar na presença do Senhor todos os dias. Vamos orar, irmãos? Pai Santo e querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas e pela vida de todas essas pessoas, ó Deus, missionários, homens e mulheres que se entregam por amor ao Evangelho. Pessoas, ó Deus, que são levadas a outras cidades, a outros países, por amor à Tua Palavra. Por amor, ó Deus, ao Evangelho que liberta, que restaura, que limpa as pessoas e livra de todo pecado. Em nome de Jesus, nós oramos também, ó Deus, por todos os enfermos de nossa cidade, de nossa igreja, das nossas famílias, pessoas que precisam de um toque do Senhor, de uma restauração física. E nesta noite, o Senhor possa tocar na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, auxiliando, ó Deus, também todas as pessoas que fazem parte da família, dando a Deus conforto, consolo, para que todos os dias eles continuem firmes na Tua presença, fazendo a Tua vontade, não desanimando, ó Deus, por causa desses problemas. Acreditamos num toque do Senhor, acreditamos num Deus de milagre que pode restaurar e tocar a vida dessas pessoas e já fazer com que essas pessoas sejam curadas. Nós te agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus e declaramos a Ele nesta noite que descansaremos nele, que buscaremos Ele de todo o nosso coração. Com tua
Olá, queridos irmãos, você que nos assiste aí do outro lado da tela, você que está vendo a transmissão. Mas hoje nós estamos aqui para quê? Para falar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Para falar dessa série que nós temos trabalhado há algumas semanas, que é o outro Consolador, o poder do Espírito Santo na vida cristã. É importante que a gente deixe bem claro que essa série não está de maneira nenhuma desrespeitando opiniões contrárias à nossa. O que nós queremos aqui é voltar às Escrituras e corrigir alguns equívocos que existem. Nós sabemos que muitas pessoas têm vários equívocos em relação ao Espírito Santo e outras, por meio dos equívocos, deixam de falar do Espírito Santo ou de ensinar essa doutrina que nos fala a terceira pessoa da Trindade. Ao longo dessa caminhada, nós pregamos no primeiro domingo, há 2 semanas atrás, sobre o tema Não Estamos Sozinhos. E nós vimos na ocasião a história a respeito de como Jesus começa o seu ministério. Nós sabemos que Jesus dá início ao seu ministério a partir do momento que ele é batizado, quando nós encontramos em Lucas capítulo 3, dos versos 21 a 22, a Bíblia fala que Jesus é batizado por João Batista e ali o Espírito Santo vem sobre ele. E ali a aprovação do Pai que diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Uma segunda coisa que acontece ali naquele texto que é importante é a descida do Espírito Santo em forma de pomba. E ali dá-se início ao ministério de Jesus público, onde ele assume a missão de ser o nosso Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue e nos perdoar. Nós vimos na primeira pregação também a questão da morada. Nós vimos que Deus Pai está nos céus, cuidando de todas as coisas, nos salvando, nos amando. Nós vimos que Jesus esteve na terra, habitou entre nós, mas foi aos céus. E quando foi aos céus, nos enviou um outro Consolador. E este outro Consolador está hoje para nos ensinar, para nos transformar, para nos fazer pessoas melhores. Ou seja, nós não estamos abandonados. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, está conosco para nos abençoar, para cuidar de cada um de nós, para cuidar daqueles que estão aqui, para cuidar de você que está na sua casa nos vendo neste momento. O Espírito Santo está conosco. Semana passada, nós falamos sobre aquele dia no Pentecostes. Nós vimos a promessa da vinda do Espírito Santo. E essa promessa estava condicionada a que Jesus fosse assunto aos céus. Quando Jesus vai ao céu, o Espírito Santo vem. E nós encontramos o relato de Atos capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, o relato que diz da vinda especial do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, como eu disse semana passada, nós não vamos ficar nos pormenores do texto sobre línguas como de fogo, vento impetuoso. O que nós vamos fazer é mostrar o significado mais profundo. Naquele dia em Pentecoste, o que acontece? O Espírito Santo vem como selo, como penhor, como uma unção e como um batismo. Nós vimos que como selo, ele vem para marcar as nossas vidas, para mostrar que nós pertencemos a Deus. Nós somos marcados pelo Espírito Santo, mostrando que nós sim somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Como penhor, nós encontramos a garantia de que, independentemente daquilo que a gente vai viver ao longo da história, no final da nossa vida, nós estaremos com o Senhor. E nós vimos sobre a unção do Espírito Santo semana passada. E vimos que a unção do Espírito Santo não tem nada a ver com arrepios, com expressões místicas de sentimentos. A unção do Espírito existe para nos transformar, para nos capacitar a viver uma vida reta diante de Deus e para proclamar as boas novas do Senhor. Isto é a unção. E sobre batismo nós não conversamos semana passada, porque hoje nós iremos conversar sobre este tema especificamente, o batismo do Espírito Santo. Eu quero convidar você que está na sua casa a prestar atenção naquilo que nós vamos falar hoje, para que você venha perceber quão rico é esse significado do batismo do Espírito Santo. Para nos ajudar nessa noite, nós vamos trabalhar 3 momentos nessa mensagem. Primeiro, nós vamos ver um percurso natural
do batismo do Espírito, como que ele aconteceu naturalmente, progressivamente ao longo da história. Em segundo lugar, nós iremos ver uma definição essencial do que é o batismo no Espírito, o que de fato é o batismo. E por último, uma aplicação real do batismo do Espírito. Vejamos então o primeiro ponto, um percurso natural do batismo. Nós começamos esse percurso natural com aquele que foi o primeiro a citar esse batismo no Espírito Santo. Você vai encontrar João Batista, que foi conhecido com o nome de Batista, porque era quem fazia os batismos. E é interessante você perceber que nos quatro evangelhos, nós encontramos João Batista falando a respeito desse batismo com fogo que viria a partir de Jesus. Olha só o que fala Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Uma segunda coisa que nós vemos, por exemplo, Mateus agora e que Marcos, capítulo 1, verso 8, diz: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Se você pula um pouquinho mais em Lucas, capítulo 3, verso 16, diz: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que depois desses três, ainda encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 33 a 34, que nos diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho manifestado que ele é o Filho de Deus. Perceba que interessante. Nos quatro evangelhos, João Batista diz que ele batizava com água, mas aquele que viria após ele, aquele que era mais poderoso, esse Jesus batizaria com o Espírito Santo. Percebam que a questão do batismo do Espírito Santo começa primeiramente com João Batista falando. E aí nós chegamos até o ministério de quem? De Jesus. E quando Jesus estava ensinando, ministrando, por meio do Espírito Santo sendo usado, ele vai dizer aos seus discípulos, em João capítulo 14, dos versos 16 ao 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está prometendo a vinda do Espírito Santo. Agora, olha algumas coisas interessantes desse texto. Primeiro, o texto diz que Jesus rogaria ao Pai. Ele diz, eu rogarei ao Pai. Ou seja, quem que pede o Espírito Santo? Jesus pede o Espírito Santo. Não é a gente que pede. Não é nós que clamamos, ou jejuamos, ou temos uma gritaria, um êxtase para que o Espírito Santo venha. É Jesus quem pede. Agora, preste uma atenção aqui. O texto também diz que o mundo não pode receber. Ou seja, para quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é para o salvo, para o crente. O Espírito Santo não é, de maneira alguma, algo que alguém que não tenha Cristo venha receber. E se o Espírito Santo é para aquele que é salvo, preste atenção na próxima informação. Ele diz, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo está em nós. E em que momento o Espírito Santo está em nós? Se você lembrar, na pregação passada, nós falamos que no ato de nós, quando nós cremos, nós somos selados. E o selo também é o Espírito Santo. Nós recebemos o penhor e a unção no momento que cremos. Então, em que momento nós somos batizados? No momento que cremos.
Note que o texto não diz que existe um tipo de crente que recebeu o Espírito Santo e um outro tipo que não recebeu o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo vem a nós porque Jesus pede para cada crente, para que esse Espírito Santo habite em cada um de nós. Voltando, João Batista começa seu discurso a respeito do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Jesus, no seu ministério, diz que rogaria ao Pai para que esse Espírito Santo viesse. E nós chegamos então no final desse percurso, lá em Pentecoste, perto depois que Jesus foi assunto aos céus. Jesus, antes de subir, antes de ir aos céus, em Atos 1, verso 4 e 5 diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que dias seriam esses? O dia de Pentecostes. João disse: aquele que vem após mim, eu batizo com água, mas o que vem após mim, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, próximo da sua ida ao céu, ele ora para os discípulos e diz: João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, o dia de Pentecostes. Ou seja, perceba que essa questão do batismo do Espírito Santo seguiu um caminho lógico. Que Jesus disse que seria assim. Então eles não tiveram dúvidas. Jesus não disse que esse batismo aconteceria no século em 2020. Imagine você, seus discípulos em Jerusalém, se reunissem e falassem: não, vamos para Jerusalém. Vamos reunir um grupo de crentes lá numa outra cidade e vamos clamar a Deus para o Espírito Santo vir sobre nós. A plenitude. O que você diria? Que esses discípulos estão loucos. Jesus havia mostrado durante sua caminhada, João Batista, Jesus, que o Pentecostes seria o momento que ia inaugurar a vinda do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo como selo, penhor, unção e batismo. Perceba que é uma lógica. Que quando nós entendemos o caminho bíblico, a gente não cria dúvidas e nem começa a imaginar doutrinas que não existem. Para que você possa fazer um comparativo bem rápido aqui. Por exemplo, em Gênesis a Bíblia fala que Jesus nasceria da semente da mulher. Correto? Não fala isso para Eva quando peca? A pergunta é: quando aconteceria? Qual seria essa mulher? Quem seria essa mulher? A gente não sabia, correto? Mas logo após, a Bíblia fala que ele vai da descendência de Abrão. Aí já começa a restringir de onde vem o Messias. Ele também viria da descendência de Isaac. Ele também viria da descendência de Jacó e não de Esaú. Então perceba que ao longo da caminhada vai se restringindo a linha da onde Cristo viria. Um pouquinho mais à frente é profetizado que ele viria da tribo de Judá, da linhagem do rei Davi. Ou seja, das 12 tribos que Jacó fez ali, diminuiu-se novamente para uma linha só, de uma tribo só, de uma pessoa só. Depois à frente, Isaías fala que o Messias nasceria de uma virgem em Belém. Fato que quando Jesus nasce em Belém, daquela virgem chamada Maria, ninguém tinha dúvida que ele é o Messias. Correto? Entendeu a linha de raciocínio? Entendeu? Agora eu pergunto, se aparecesse uma mulher 100 anos depois dizendo: eu estou grávida do Messias, o que você pensaria? Uma mentira? Por quê? Porque ele já veio. Porque ao longo dessa linha bíblica foi se construindo aonde nasceria, como seria e em que ponto. Da mesma forma o Espírito Santo. João diz desse batismo com o Espírito Santo. Jesus fala como aconteceria isso. E Jesus diz o momento que vai acontecer esse batismo. E é no Pentecostes. Então, quando nós pedimos a Deus que envie um outro Pentecostes, não vai acontecer, porque isso já aconteceu nas linhas da história bíblica. O reverendo Antônio Almeida, ele fala uma coisa que é bem interessante. A vinda do Espírito Santo para habitar na terra, no coração de cada crente, foi um acontecimento
definido e único, marcado por um tempo e um lugar e realizado quando e onde estava predito que se realizaria. E isso naquele memorável dia de Pentecostes em Jerusalém. Ninguém tem mais base alguma para pedir a Deus e esperar o novo Pentecostes. Muito sábio o que esse pastor disse. Nós não podemos esperar um novo Pentecostes porque já aconteceu. Ali aconteceu o batismo do Espírito Santo na vida daqueles homens que seguiam a Jesus. Eles receberam não só uma manifestação, mas a promessa que veio do Pai. A promessa de que o Espírito Santo viria habitar neles e através deles. Agora, o que é esse batismo do Espírito Santo? Uma definição essencial do batismo no Espírito Santo. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 e 13, que nos diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que interessante o que esse texto vai nos ensinar. Ele diz, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. O que o texto está falando? Da constituição do corpo de Cristo. Ele vai nos dizer que existem muitos membros, e é que esses muitos salvos formam o quê? O corpo de Cristo. Agora presta atenção em que momento a gente foi juntado, a gente foi transformado em um só corpo. Ele diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é o meio pelo qual Deus nos une em um só corpo. Esse batismo não tem nada de misticismo, emocionalismo, ele é um ato interno do Espírito Santo que nos une em um só corpo, cujo cabeça é Cristo Jesus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É um batismo que acontece no ato da sua conversão. Você é feito família de Deus. E olha o que fala a segunda parte aqui desse mesmo texto. E a todos nós nos foi dado o beber de um só Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é a maneira pela qual Deus nos agrupa em uma só família, em um só corpo que é o seu. Quando o Espírito Santo vem em Atos, ele vai juntar todos os seus filhos, a igreja invisível, aqueles que foram, aqueles que estavam e aqueles que vão ser ainda salvos por Cristo Jesus. No ato da nossa conversão, quando nós nos rendemos a Cristo, cremos em Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós. E esse batismo nos une a uma só família. O selo nos marca como sua propriedade. O penhor nos diz que nós estaremos seguros até o final. E a unção nos capacita a mudanças, nos capacita a pregar o Evangelho. Mas é o batismo no Espírito Santo que nos faz ser um, que nos une a um só corpo, o corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo, esse corpo espiritual invisível que hoje está se reunindo, não entre quatro paredes, mas está se reunindo nas suas casas, ouvindo essa mensagem. É este corpo que o batismo nos une. Quão tremenda essa verdade. É interessante você ver que o texto não diz, amados, que nós precisamos ser batizados, não diz que nós devemos ser batizados, ou que nós precisamos ser batizados. O texto diz que todos nós fomos batizados. Não é uma coisa que você decide, que você pede para ser, mas você foi batizado quando você creu em Jesus. Você está me entendendo? Nós fomos batizados porque Ele, por meio do seu Espírito, nos une em um só corpo. É por isso que vários textos bíblicos, os evangelhos das cartas de Paulo dizem a unidade do Espírito. Esse batismo é o que nos une em um só Espírito. Há um só batismo, um só corpo, um só Senhor. Amados irmãos,
Olha o que fala Gálatas, capítulo 3, verso 27 ao verso 28. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, e de Cristo vos revestistes. Nisso não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Perceba que a primeira parte do verso diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo. E aqui você pode pensar, pastor, mas não está falando do batismo das águas. Não está falando. Porque o batismo com as águas, ele não tem poder de nos revestir em Cristo. O batismo das águas é um símbolo, um significado daquilo que nós cremos. Nós cremos em Jesus e por isso professamos nossa fé por meio da profissão de fé e do batismo. O batismo que fala aqui é o batismo do Espírito Santo. Esse batismo nos reveste de Cristo. E ele vai dizer que nisso não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o que isso significa? A unidade do corpo de Cristo. A gente é revestido de Cristo para fazer parte de uma família. Qual que é o meio que acontece isso? O batismo do Espírito Santo. É esse batismo que nos liga para que a gente possa amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, conviver uns com os outros. Para que a gente possa, apesar de nós, das nossas imperfeições, a gente possa caminhar junto. Apesar das nossas maldades, a gente possa caminhar em Cristo Jesus e para a glória dele para todos sempre. Isso é o batismo do Espírito Santo. Isso é ser batizado. Quando você crê, você é batizado no Espírito Santo porque você faz parte da família de Deus. Você não está abandonado. Terceiro, a aplicação real do Espírito Santo. E eu quero, nesse último momento aqui, tratar a respeito de algo mais prático. Nós vimos ao longo dessa pregação hoje, amados, que o batismo do Espírito Santo, quando nós vemos o desenvolvimento dele, que João começa a falar, Jesus fala, isso se concretiza no Pentecostes, vem sobre nós para nos unir uns aos outros. Mas de forma prática, o que isso muda na minha vida? O que isso muda na sua vida? Eu poderia usar vários textos aqui, mas não existe um texto mais lindo e mais completo, na minha opinião, que Colossenses capítulo 3, todo capítulo 3 e os versos 4, do versículo 1 ao versículo 6. Olha o que o Espírito Santo faz quando realmente nós somos batizados com esse Espírito, cremos em Jesus. Primeiro, o batismo do Espírito Santo de forma prática nos leva a uma vida unida a Cristo. Olha o que fala nos primeiros versículos. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas do alto, não das que são aqui da terra. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Preste bem atenção, que lindo é isso. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, fazemos parte de uma família. Os nossos olhos são voltados para Cristo. A nossa prioridade é voltada para Cristo. Nós não somos arraigados a esta vida, aos prazeres desse mundo. A gente começa a pensar no que Cristo tem para a nossa vida. A gente começa a viver a vida não olhando hoje, os perigos de hoje. A gente está pensando nas coisas do alto, como por exemplo, nós não ficamos angustiados e preocupados com o coronavírus. Porque se a gente viver nessa terra, nós vamos pregar o Evangelho. Mas se Deus nos levar por causa do coronavírus, nós vamos estar na glória com Deus. Ou seja, a maneira que eu lido com a vida é olhando para o céu. A maneira que eu me comporto é olhando para o céu. E isso é possível quando eu creio em Jesus e eu sou batizado no ato da crença em Jesus. Uma outra coisa, esse batismo do Espírito Santo também nos leva ao abandono da carne. Olha o que fala os versos seguintes. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza,
paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Que tremendo é isso. Lembra que eu disse semana passada que a unção nos capacita a mudar? E a unção não vem junto com o batismo. Você vai deixando a velha natureza. Você vai deixando de ser uma pessoa irada, briguenta, mentirosa, maledicência, fofoqueiro. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E a sua vida é transformada. A sua prioridade agora são as coisas do alto. E as coisas da terra, esse velho homem vai morrendo. Como consequência disso, você começa a viver também o fruto do Espírito. Olha que os versos continuam. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O texto continua. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Eu vos pergunto, isso não tem a ver com a unidade do Espírito? Não é o Espírito que pode produzir isso na nossa vida? Não é esse batismo que nos faz ser um e ver unidade? Perceba que pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que têm a unção do Espírito Santo, elas conseguem, dia após dia, se humilhar diante de Deus para viver essa vida. E Paulo é ainda mais específico. Olha o que ele continua dizendo ainda. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também vós tende Senhor nos céus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele é muito específico. Ele não só trata de dizer assim, você tem que ter paz, longanimidade, domínio próprio. Ele vai lá no casamento e fala, marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa.
Porque se você não submeter a Cristo, por meio do Espírito, você não vai submeter teu marido. Ele fala de como se comporta no trabalho, de como você deve ser um bom profissional, de como você deve ser um bom filho, um bom pai. Ou seja, é o fruto do Espírito aplicado à vida. Paulo é extraordinário aqui porque, além de mostrar o fruto do Espírito, ele aplica aonde nós devemos viver esse fruto. Pessoas que são batizadas de fato com o Espírito Santo são bons funcionários, são bons maridos, são boas esposas. Me desculpe, mas você nunca experimentou o batismo do Espírito Santo se você continua sendo um mau funcionário, um mau patrão. Você experimentou, foi emoção. Você experimentou algo do seu sentimento. Porque isso não muda você. Ou nem pelo menos te leva a ter arrependimento das coisas que você faz. Por último, a aplicação real do Espírito Santo também é devoção e missão. Olha o que fala os versos seguintes, já no capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Olha o que ele diz: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Isso é prático. Quem tem o Espírito Santo, persevera na oração. Dedique-se a buscar a Deus. Ora para que Deus abra a porta da pregação do Evangelho. Perceba que o batismo e a unção estão intrinsecamente ligados. Nós somos tratados por Deus, deixamos o velho homem, vivemos um novo homem e pregamos o Evangelho. O que é o batismo do Espírito Santo, amados? Nós vimos hoje um percurso natural, onde João Batista fala que ele batizava com água, símbolo de arrependimento, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Jesus disse que ele rogaria ao Pai, e esse batismo seria para os crentes. E não tem essa ideia de um crente batizado e outro não, porque nós recebemos o batismo, a unção, o penhor e o selo quando nós cremos em Jesus. Mas a forma prática de viver esse batismo, que aconteceu lá a partir de Pentecostes, é com uma vida que glorifica a Deus. É com uma vida que olha para o alto, que deixa o pecado, que vive as coisas do Espírito Santo na prática e que ama a missão, ama pregar Jesus. Assim, amados, eu quero trazer para vocês refletirem e praticar nessa nova semana que vai iniciar na vida de cada um de vocês. Jesus prometeu o batismo do Espírito Santo para inaugurar um momento específico na história cristã, onde o povo de Deus é inserido no corpo de Cristo. Como você se sente em relação a isso? Como você se sente em saber que você tem uma família? E essa família, você foi aceito. Você foi amado sem merecer. Você não era um bom filho. Você era um filho rebelde. E aí o pai te alcança e te coloca numa família que garante para você que você pode mudar o seu comportamento. Porque o mesmo Espírito que abriu os seus olhos e fez você crer em Jesus, esse Espírito selou você. Ele dá o penhor que você vai receber herança. Ele derrama a unção que ele capacita mudanças reais a pregar o Evangelho. E esse batismo te junta a essa família de pessoas que estão caminhando no mesmo lugar. Você não está sozinho, você tem uma família. Se a tua família te abandonar, você tem uma família cristã que te ama. Por quê? Porque todos nós somos unidos pelo Espírito Santo, por meio do batismo. Uma segunda coisa, o batismo do Espírito é a certeza que estamos numa nova família e numa nova vida. Seus olhos estão fixos nas coisas do alto ou ainda fixados nessa vida, seus prazeres, hábitos e sua cosmovisão. Sendo alcançado pelo Senhor, fazendo parte dessa família, você continua vivendo pensando nas suas festas, na sua vida, em curtir a vida, achando que você está acima de tudo,
A prova que nós somos frágeis, amados, é esse coronavírus. Um vírus que não pode ser visto a olho nu, causa tanto medo, tanto pavor. Problema na economia, caos na saúde. Nós somos tão fracos. E por que não olhamos para aquele que é poderoso? Por que continuamos olhando para a nossa vidinha, para os nossos prazeres, para as ideologias que ferem a palavra de Deus? Você é convidado a olhar para o alto, a olhar para o Senhor. Você é convidado para assumir a responsabilidade de ser um cristão que ama o Senhor Jesus. E por último, ore ao Senhor nesta noite. Ore ao Senhor que lhe faça pleno do Espírito Santo, para que você verdadeiramente possa viver este presente da nova vida em Cristo. Esse é o tempo de você orar. Pedir a Deus, eu creio no Senhor. E se eu creio em Ti, eu fui selado, eu recebi o penhor, eu tenho a unção do Espírito. E eu tenho o batismo no dia que eu criei. Esse batismo me fez fazer parte de um corpo. Mas talvez você, por causa dos prazeres da vida, não tenha olhado para o Senhor. Não tenha dedicado a oração, a palavra, e tem se deixado levar pelo medo, pelo apavoro desse momento que nós estamos vivendo. Talvez você, se não fosse coronavírus, estava passeando, curtindo a vida e nem aí para as coisas de Deus. Talvez seja um momento de você repensar no seu cristianismo. O batismo com o Espírito Santo, amados, não é essas coisas que as pessoas fazem de pular, de chorar, de rodar. O batismo com o Espírito Santo te colocou numa família. Numa família que, por meio da unção, você pode mudar a sua vida. Se comprometer com o reino de Deus. Você faz parte de uma família e você sabe que você não vai perder a sua salvação porque existe um penhor, um selo na sua vida que você pertence a Cristo. Por isso, nessa noite, você que nos assiste, ore a Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Assuma um compromisso com Deus de viver uma vida diferente. O Espírito Santo, o Pai nos deu como selo, como penhor, como unção, como um batismo. Um batismo que nos reveste de Cristo. E revestido de Cristo, nós vivemos o que lemos em Colossenses. As coisas do alto, abandonando o pecado, vivendo o Espírito de forma prática, a vida cristã de forma prática. E amando ao Senhor. Tendo prazer na sua palavra, na oração. Tendo prazer em estar diante de Deus e crescendo em espiritualidade. Nos próximos dias não teremos culto de oração. Mas é uma excelente oportunidade para você sentar com a sua família e orar. Resgatar a importância do culto doméstico. De um culto para o Senhor que se faz nos seus lares. Que o Espírito Santo possa abençoar tremendamente a sua vida. Eu gostaria de orar mais uma vez por vocês. Na semana que vem a gente vai transmitir novamente uma nova pregação sobre essa série. Mas eu gostaria de hoje orar por você, para que o Espírito Santo de Deus seja pleno na sua vida. Eu creio que aqueles que estão ouvindo têm o Espírito Santo, mas precisam ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio para que a sua vida de fato mude e para que a gente não envergonhe mais o Evangelho de Cristo Jesus. Feche os teus olhos onde você está agora, vamos estar orando. Amado e bondoso Deus, a palavra nos ensina que é Teu Espírito Santo quem nos convence. E eu creio que o Senhor pode agir na casa dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora, que está com sua família neste momento orando e participando deste culto, transmitido via online. Pai, em nome de Jesus, visita cada lar que está assistindo. Visita cada pessoa que tem se proposto a buscar ao Senhor e nos faz plenos do Teu Espírito Santo. Que nós possamos viver a verdade da Sua palavra, vivendo intensamente as Suas coisas e não as coisas do mundo. Que nós possamos nos submeter ao Teu Espírito Santo e viver essa novidade de vida. Nos abençoe. Sê conosco, bendito e bondoso Pai.
É o que nós te pedimos. Nos abençoe e ser conosco, Pai, para que nós possamos de fato testemunhar e testificar que somos batizados com Teu Espírito Santo. Nos abençoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amados, nós estamos finalizando nosso culto transmitido para vocês hoje via internet e nós esperamos de todo o nosso coração que você possa ir junto com a sua família ter aproveitado o máximo dos louvores, da mensagem que foi hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Nós queremos rapidamente dar algumas instruções para você, alguns recados breves. Por exemplo, um dos primeiros recados que eu quero dar para você. A nossa reunião de oração não vai ser feita na igreja. Então, o que nós estamos aconselhando que os homens e mulheres da UPH e da SAF se reúnam nas suas casas com sua família e que vocês possam estar orando pelos pedidos da igreja. Nós vamos estar enviando via WhatsApp, os nossos grupos que a gente tem, pequenos estudos para que você possa sentar com a sua esposa, com seu esposo e com seus filhos e estudar a palavra de Deus e orar pelos motivos que vão ser enviados no grupo de WhatsApp. Então essa é a forma que nós vamos ter de fortificar o quê? O culto nos lares. Então fica o convite para você, nesta quarta-feira, independente se é homem ou mulher, se juntar em família da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro e estar estudando esse material que nós vamos enviar para vocês, provavelmente na terça-feira ou na quarta-feira, ok? Um segundo recado que nós queremos dar é sobre os nossos dízimos. Nós não estamos tendo recolhimento no local por conta de não ter o culto aqui físico. Mas nós pedimos a você que pode colaborar e nos abençoar. Vocês sabem as despesas que nós temos e vocês têm um coração grato para vocês depositarem o seu dízimo e a sua oferta nesta conta que vai estar aparecendo aqui nessa tela agora, do Banco Bradesco, onde tem a conta da igreja. Então você pode estar depositando nesse seu dinheiro, abençoando também a sua igreja que você participa. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês importante é sobre essas mídias que vão estar trabalhando a nosso favor nesse período que a igreja vai estar fechada. Em primeiro lugar, é muito importante que você deixe seus comentários. Se vocês gostaram, se há alguma coisa que a gente possa melhorar, para que a gente possa apresentar este culto a Deus e disponibilizando a vocês de forma mais abençoadora para vocês. Uma outra coisa, eu quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal e vocês ativem os sininhos. Por quê? Nós vamos estar colocando ao longo da semana palavras, mensagens de encorajamento, de esperança. E toda vez que nós colocarmos no YouTube ou no Face da igreja, você vai ser notificado para que você saiba o que vai acontecer, quando vai ser os horários do culto também, tá? Outra coisa importante que você curta esse vídeo que você está vendo e compartilhe com seus amigos. Nós cremos que parece que foi uma coisa difícil, mas talvez esse momento nosso de fazer culto via internet vai abençoar muitas pessoas que podem ter acesso a esse vídeo se você compartilhar. E por último, eu quero pedir a você que curta a nossa página no Facebook também, para que você possa estar recebendo os nossos cards diários, para que você possa estar recebendo mensagens e informações a respeito das atividades da nossa igreja. No mais, eu quero agradecer a todos que passaram este tempo conosco, que seja um tempo abençoador na sua vida e na vida desta igreja. Nós vamos orar, pedindo a bênção sobre o seu trabalho, sobre as suas coisas da semana que vai estar passando. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos e orar para a graça de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus poderoso, tremendo, que tem nos abençoado. Eu quero pedir ao Pai que o Senhor venha abençoar a semana dos meus irmãos. Nós pedimos que o Senhor abençoe o trabalho. Nós sabemos que muitas empresas, Pai, baixaram o seu movimento por conta do coronavírus, mas o Senhor, como lemos lá no começo deste culto, é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos, que o Senhor venha abençoar o teu povo, Pai, onde quer que esteja. E que a semana possa ser uma semana abençoada e que no lugar do medo, da apreensão, possa estar a tua paz e descansar no Senhor. Que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus é que pedimos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso eterno e bondoso Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe. Uma ótima semana a todos.